Olá, muito prazer. Meu nome é Matheus Guimarães e eu sou oncologista clínico aqui do Centro de Especialidades da Prefeitura de São José do Rio Pardo. É um prazer estar aqui hoje para conversar com vocês e eu aproveito essa oportunidade para a gente conversar sobre um tema importante que é o mês de conscientização, o Junho Laranja. Nesse mês, nós da equipe médica, a gente tenta conscientizar a população de uma forma geral sobre dois temas muito importantes, as anemias e as leucemias. A gente pode começar falando sobre as anemias. E o que é uma anemia? A anemia, de uma forma geral, na verdade, ela é um sinal de uma outra doença. Elas são caracterizadas por uma redução da quantidade dos glóbulos vermelhos na corrente sanguínea. E o que são os glóbulos vermelhos? São células produzidas pela nossa medula óssea, a nossa fábrica de sangue, vamos dizer assim. Essas células, elas são responsáveis por carregar o oxigênio por todo o nosso corpo. Em uma situação em que a gente tem uma redução dos glóbulos vermelhos, habitualmente o paciente vai se queixar de um cansaço, de indisposição, de fraqueza, de dor de cabeça, inapetência, que são sintomas muito poucos específicos e frequentemente a gente se depara com isso na população de uma forma geral. Então a gente tem que ficar muito atento para essas queixas na população. E o que pode causar a anemia? Diversos fatores. De uma forma geral, a principal causa de anemia é uma deficiência em alguma matéria-prima na formação do glóbulo vermelho. Por exemplo, uma deficiência de ferro, ou de vitamina B12 ou ácido fólico. Mas também pode ocorrer por alguma alteração na própria medula óssea, seja uma alteração genética ou adquirida ao longo da vida. E por fim, talvez outras possibilidades que a gente poderia ter seria sangramento excessivo ou alguma doença que leve a uma destruição excessiva desses glóbulos vermelhos. Tendo identificado os sintomas, a gente tem que pensar no diagnóstico. E a anemia é muito fácil de ser diagnosticada. Um simples hemograma, que é um exame muito fácil, de fácil coleta, de fácil acesso para boa parte da população, consegue identificar a anemia. E é muito importante dizer que, de uma forma geral, por mais que eu identifique que o paciente tenha anemia, eu tenho que sempre dar o próximo passo e saber qual é a causa da anemia. Assim como eu disse no começo, a anemia sempre é um alarme, é um sinal de alguma outra doença. E o tratamento da anemia vai ser relacionado a essa doença que está por trás. Qual é o motivo dela ter aparecido? Isso nos abre a abertura para a gente discutir sobre leucemias. As leucemias, de uma forma geral, são um tipo de câncer da nossa fábrica de sangue, um câncer da medula óssea. E elas acabam evoluindo com anemia com uma frequência muito grande. Diferente da anemia, que é simplesmente uma redução da quantidade de glóbulos vermelhos, a leucemia ela é caracterizada, na verdade, por uma proliferação anormal dos glóbulos brancos. E isso faz com que frequentemente esses pacientes tenham complicações de infecção, já que os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Dentro da medula óssea, por mais que a gente tenha uma proliferação anormal, principalmente de glóbulos brancos, toda a parte da medula pode ficar afetada. Isso faz com que aquele paciente que tenha leucemia desenvolva também anemia ou um baixo número de plaquetas. Então, dos sintomas de uma leucemia, a gente pode ter tanto uma predisposição à infecção, quanto sintomas de anemia que já foram descritos, quanto um aumento de risco de hematoma ou de sangramento. Por mais que leucemias não sejam tumores tão frequentes na nossa população e representam cerca talvez da 10ª neoplasia mais frequente nos adultos ou 11ª, a depender do sexo, nesse mês a gente tenta conscientizar sobre a importância desse tipo de doença. Assim como a anemia, o diagnóstico dele exige a realização de um hemograma e que o clínico médico qualquer ele vai conseguir identificar
várias alterações no hemograma que sugerem a leucemia e é necessário posteriormente a realização de uma biópsia de medula. Tendo o diagnóstico da leucemia, a gente então pode pensar em qual é a melhor forma de tratamento dessa doença. E de uma forma geral, vai requerer o uso de quimioterapia. Hoje em dia, o tipo de quimioterapia depende muito do tipo de leucemia. E isso é muito especializado e os centros de tratamento vão conseguir lhe orientar qual é o melhor tratamento. Talvez outro gancho que a gente pode acabar de pegar na discussão é que muitas das vezes os pacientes que têm leucemias, eles acabam também necessitando de transfusões de sangue ou de transplante de medula. Esse mês, o Junho Laranja, ele não é um mês apenas de conscientização de anemia e leucemia. É muito importante também que a população, de uma forma geral, tenha essa conscientização da importância da promoção e de participação na realização de doação de sangue e doação de medula. Acho que esse mês a gente vai tentar conscientizar a população para a importância da anemia e da leucemia, mas também para a importância de participar nessa questão da doação de sangue, na doação de medula óssea, que a gente poderia então estar ajudando milhares de pessoas no tratamento, seja de leucemia ou de outras complicações hematológicas que a gente pode se deparar. Era isso que eu tinha para falar, espero que tenha contribuído e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado.